Senadora argentina tenta convencer a população a comer carne de burro. Fíjese que el burro es rico. Es una carne magra, rico en aminoácidos. El 20,7 según los nutricionistas jujeños. Rico en fósforo, en hierro, en calcio. Y es realmente espectacular en el alimento para ello. Imagínense que llegan en toda esa carencia de sanidad, ellos incorporan el burro y entonces tenemos una población sana. Así que no es un dato menor tenerlo en cuenta este burro, que como le dijo usted, para mí en el futuro poder incorporar al burro como una carne magra, así como la llama rica como carne magra, realmente usted va a un restaurante de la capital y pide, suponiendo un bife de burro o de llama, realmente es una especialidad para la gente europea, es un plato fino. Quizá nosotros los argentinos, generalmente los provincianos, no sabemos valorar lo que tenemos. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Rapaz, eu passei a minha lua de mel em Buenos Aires e vou te dizer, substituir o bife de chorizo por bife de burro, Pois é, essa daí que estava falando essas sandices é a nobre senadora Vilma Bedia, ligada à colisão do governo de Javier Milei, que tentou ali convencer a população da Argentina a comer carne de burro após o preço da carne bovina disparar no país. Em março de 2026, vulgo mês passado, os preços da carne registraram alta acima da inflação geral do país. Nos últimos 12 meses, por exemplo, o preço de alguns cortes de carne chegaram a subir 70%. Isso tem levado a população argentina a recorrer a formas alternativas de alimentação, como, por exemplo, a carne de burro, que é muito mais barata. Antes consumida apenas por grupos isolados em áreas mais indígenas ou de elevada altitude, como ela citou ali, provincianos ou no interior do país. Essa justificativa, toda essa retórica, todo esse tipo de falar, me lembrou muito, cara, muito, te juro. E eu não queria ter feito essa correlação, porque me dói demais. A Jair Bolsonaro e tanto outros negacionistas, no início da pandemia, falando de tratamento precoce, ivermectina, cloroquina da vida. E contra uma corrente lógica dos fatos, né? É buscar uma alternativa quase que fantasmagórica, quanto utópica, como se fosse uma luz dentro de um pensamento obscuro de que ninguém olhou para essa solução. Como ninguém pensou nisso antes? Por que a gente não pode comer a carne de burra? Por que a gente não pode comer o burrinho ali? Por que a gente não pode comer essa carne, já que não faz mal nenhum? Mas e o valor nutricional? Os cachorros, hein? Tem cachorro pra cacete lá. Só na Venezuela, segundo os bolsonaristas. Só na Venezuela. Enfim, cara, é mais do que triste, é lamentável. Em partes a gente fala, né? O argentino está colhendo o que ele plantou, ao eleger o Javier Milei, esse translocado, esse incompetente, ultranacionalista, conservador e também outro baba-ovo estadunidense. Mas, enfim, isso revela muito, cara. E pior que a carne bovina argentina é muito famosa, né, cara? É de qualidade. Meu irmão, exporta bem. Você comer um bife de chorizo argentino aqui em Goiânia ou aí no Rio e comer em Buenos Aires é uma diferença assim brutal. Primeiro do preço, que é até mais barato. E segundo, na qualidade e no sabor, que é muito melhor. Aí você ouvir isso de uma senadora da República com uma pecuária, num país que tem uma pecuária tão forte, o que deveria ter, né? Porque pelo jeito tá faltando carne lá. Para sugerir comer carne de burro, deve estar faltando carne lá. Por que será, né? Política liberal de seu Javier Milei, enfim. A carne de burro, perdão, Mauro, é vendida por cerca de R$27 o quilo. Já a carne de burro é cerca de R$27, né, convertidos no peso, enquanto a bovina pode chegar entre R$65 e R$70.
ou seja, quase 3 vezes mais, né? Enfim, Não é tão cara, barato essa lá. inflação... Hã? Nunca é tão barato. Eu não sei que tenha piorado com o Milei, né? A não ser que de fato tenha piorado com o Milei, porque eu me lembro que eu gastava para comer lá em torno de 20, R$ 25 para comer um bom prato de bife de chouriço. Um bom prato, isso de passagem, né? Ah, mas reduzimos a inflação. É a custo de quê, né? A custo da Pois é. fome do povo argentino, né? E tá aí. Eu acho, assim, é uma pena que a gente não tenha o vídeo, talvez a extensão do vídeo, porque não é possível que o parlamento tenha ouvido isso calado. Mauro, tem uma TV que é ligada à extrema-direita na Argentina que um repórter foi no açougue e experimentou a carne de burra em plena Buenos Aires, cara. Porque é o que a gente está falando, esse tipo de alimento ele é comum em outras áreas. Ele não é para o grande público, ele não é para a Argentina como um todo. E aí, quando tem essa queda aí de 10% do consumo de carne bovina de um ano para cá, e que o preço triplicou, há esse movimento institucional, ou seja, uma senadora falando, e também o apoio de mídia, né? Da grande mídia, normalizando isso. E agora eu tenho quase certeza que se tiver uma Ana Maria Braga lá na Argentina, e ela for dessa TV, ou ela for ligada ao governo Javier Milei, ela vai estar lá daqui um dia cozinhando e dando as alternativas, né? Os pratos nutricionais. Você pode imaginar que alguns nutricionistas ou até streamers de direita ligados à nutrição vão falar de maneira benéfica contra a carne de burra para substituir, para ser uma alternativa à carne bovina. É um absurdo, cara. Que golaço! Gol do Liverpool 3-1, Florian Wirtz. Fecha a vitória contra o Crystal Palace, perdão. Se Ana Maria Braga, Argentina, ir para a TV fazer receita com carne de burro, a gente vai ver um exemplo de como funciona a caixinha de mágica que nós temos na nossa TV. Hoje não é mais caixa, né? Hoje é mais uma tela, né? Um quadro, né? Isso que as TVs elas foram afinando ao longo do tempo, né? Porque eu duvido que ela esteja provando carne de burro. Duvido. Duvido que a Ana Maria Braga Argentina esteja lá provando a carne de burro, passando por debaixo da mesa, fazendo. Tá tocando um ancho, tá tocando um baby beef por carne de burro. Tá bom. Confia. Tá aqui, ó. Isso que eu pensei na hora, estão comendo carne de pessoas que rezam para pneu. Isso não é antropofagia?